Uma raiz utilizada como tempero há muito tempo. Para você que não conhece, tem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes. É utilizado em tratamento de câncer, náuseas, hipertensão, diabetes, osteoporose, entre outras coisas. Ajuda no alívio de cólicas menstruais, para você ter uma ideia. Mas se não for bem utilizada, pode dar muito problema para você. Chá, na salada, na água, em comunhão com outros temperos, de forma isolada. Para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar, ou para você que é a primeira vez que está tendo contato com ela, eu estou falando dele, nosso querido e belo gengibre. Queridos, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Moisés Batista, sou médico, com foco em medicina integrativa, com um apreço muito mais para uma saúde da pessoa do que foco na própria doença. Então, no meu canal você vai encontrar sobre alimentação, atividade física, sono, hidratação, entre outras coisas. E hoje, no Dissecção Alimentar, eu vou falar sobre gengibre. O gengibre é uma erva conhecido como Zingiber officinalis ou Zingiber officinalis, depende muito de quem estiver falando, não vai mudar muito. Mas qual é o foco do gengibre? O foco do gengibre é você ter uma ideia que, por mais de um caminho, você pode chegar a Roma. O gengibre, ele sim ajuda, ele é como se fosse um maestro, mas nunca se esqueçam. Sozinho não existe milagre. Se você, por exemplo, utilizar o gengibre em prol do controle da sua pressão arterial, que pode estar elevada, sozinho ele não vai fazer um grande efeito quando você tiver um estilo de vida totalmente zoneado. Por exemplo, você come errado, o gengibre não vai te ajudar nisso. Você não pratica atividade física, você é sedentário, está acima do peso, o gengibre não vai te ajudar nisso. É óbvio, dentro de uma comunhão, dentro de um uso muito mais composto, dentro de um uso muito mais correto, em comunhão com a atividade física, em comunhão com o som, você vê que o gengibre sim é um grande aliado. Mas não se esqueçam, o gengibre é só uma erva, é só um tempero, é só um alimento que, infelizmente, sozinho não pode fazer uma grande diferença na sua vida quando ele não tem acompanhamento com outras mudanças. Então vamos embora. Primeira coisa o que é o gengibre? Basicamente o que eu já falei, é uma erva, ele é uma raiz, ele é utilizado na medicina tradicional, medicina ayurvédica, medicina naturalista há muito tempo para tratar vários males. Eu vou falar alguns para vocês. O que as pessoas mais gostam, ainda mais dentro do meu canal, no meu convívio pessoal, até meus pacientes em relação ao emagrecimento. Olha que coisa interessante. O gengibre em relação ao emagrecimento, ele pode ajudar em várias formas. O primeiro que ele ajuda, sim, na termogenicidade, ou seja, ele aumenta a temperatura corporal, ajudando a gente a gastar mais energia. Mas volto a falar, se você estiver comendo um podrão todo dia, achando que o gengibre vai fazer uma puta de diferença, não vai. Então já tem que ter essa maldade. Mas sim, ele aumenta o calor corporal. E segundo, ele ainda ajuda naquela vontade de comer. Ele dá um poder de saciedade muito, muito grande. E tem até alguns estudos falando que ele diminui a absorção de certos tipos de calorias. Mas melhorando em relação ao seu aporte de sensibilidade insulínica, ou seja, ele melhorando essa glicemia que a pessoa tem e ainda dando uma saciedade, sim, dentro de um protocolo de alimentação correta e mais atividade física, pode fazer uma grande diferença para quem quer perder peso. E aí a gente entra dentro do paciente diabético, o chá de gengibre também ajuda muito, podendo reduzir até tratamento de medicamento. Mas, gente, uma coisa que eu sempre falo, independente do que eu fale aqui dentro do vídeo, mesmo sendo médico, você tem que acompanhar com o seu médico. Tem muitos pacientes que querem largar o medicamento por conta própria sem ter uma noção da magnitude da necessidade desse medicamento, querendo abraçar causas naturais. Ajuda, com toda certeza. Pessoas podem tratar diabetes, hipertensão com gengibre, com certeza, mas quando tem acompanhamento com o médico sabendo que ela pode fazer isso sim. Beleza? Segundo ponto, hipertensão. Ele ajuda a controlar a pressão e ir para baixo. Muita gente acha que o gengibre ele aumenta a pressão, pelo contrário, ele diminui a pressão arterial. Só que aí que está o ponto-chave. Imagine que você está utilizando alguns medicamentos para controlar a sua pressão. E o gengibre ele é só mais aquele pequeno peso que diminui mais a sua pressão. Então, em algumas pessoas, volto a falar, o ideal é sempre procurar um bom médico que entenda do assunto para poder entrar com gengibre ainda mais nesse sentido. Porque em alguns casos vai ter que trocar o antipertensivo ou simplesmente diminuir a dosagem. Mas volto a falar com o médico, beleza? Terceiro, tratamento de náuseas. Já foi comprovado que ele ajuda muito em pacientes de quimioterapia,
e até pacientes em geral que têm náuseas ou até algumas cólicas. Lembrando que o gengibre tem um total fundamento como anti-inflamatório e antioxidante, e ainda tem poder expectorante. Então, para a gente estar vivendo essa pandemia aí de coronavírus, entre outras coisas, o gengibre ele ajuda muito, até em tratamento de infecções bacterianas, virais, entre outras coisas. Como expectorante, anti-inflamatório, ajuda no broncoespasmo, te ajuda a respirar melhor. Então, olha que coisa interessante, voltado para o assunto da expectoração, e novamente eu entrando dentro do coronavírus, eu não queria entrar mais, mas se for para a ajuda de vocês, sempre é bem-vindo. Cólicas menstruais. Um atento aqui. Gengibre em excesso, ele pode levar a sangramento. Ruim para o paciente com cólica que está tendo, por exemplo, algum pequeno sangramento, ou a mulher está menstruando, por exemplo. Mas em uma quantidade adequada, ele ajuda muito na cólica menstrual, diminuindo essa dor. Então é muito bem-vindo também. Em relação a hemorroidas, paciente com hemorroidas, o gengibre ele ajuda, mas tem que ter um cuidado um pouquinho mais especial. Por quê? O gengibre já tem um poder de diminuir a agregação plaquetária. Alguns pacientes que estão fazendo tratamento para algum problema cardíaco, alguns pacientes estão fazendo tratamento para hemorroidas, entre outras coisas, às vezes já estão utilizando medicamentos para isso. E o gengibre, novamente, é aquela cereja do bolo que pode regular totalmente. Então, procure ser um bom profissional para saber se o gengibre pode para você e a quantidade. Mas olha que coisa interessante, se ele diminui a agregação plaquetária, ele ainda pode diminuir aquela chance de infarto, aquela chance de AVC, quando ele é utilizado dentro de um estilo de vida que diminui isso também. Perfeito? Tem tratamento em relação a câncer, mostrou que ele tem um estudo mostrando a diminuição das chances de câncer de mama e câncer de colo. Óbvio que por ele ser antioxidante, ele age no corpo inteiro, mas dentro desse estudo ele foi comprovado com maior eficácia. E tem um estudo que ainda está para sair, ainda falta mais pesquisa em relação a Alzheimer. Ele mostrando que sim, ele pode ajudar em pacientes com certos sintomas com Alzheimer, mas ainda precisa de mais comprovação científica. Comprovado mesmo, em relação ao Alzheimer, a gente pode falar da memória. Ele ajuda sim na memória, dando aquela lucidez fora o foco também, que é muito bem-vindo. Agora, como consumir? Queridos, basicamente chá, tempero, como eu preparo o meu chá. Eu sou muito fã de chá de gengibre, principalmente quando eu estou com problemas gástricos. O gengibre também ele tem um poder de digestão muito grande. Então, como eu faço? 500 ml de água para 3 dedos da raiz de gengibre, que eu corto e pico e coloco. Deixo a água primeiro levantar a fervura, depois eu coloco o gengibre, abaixo o fogo, fecho assim a leiteira que eu uso e deixo aí por mais 10 minutinhos. Meu chá está pronto. Mas óbvio, tem gente que põe na água com limão, tem gente que põe em salada, tem gente que substitui ele em relação a outros temperos. É sempre bem-vindo, mas sempre tem que ter uma maldade. Excesso de gengibre, como excesso de qualquer coisa, vai fazer mal. Desregular a pressão, desregular a glicemia, desregular o sangramento, desregular um tratamento. Já tem casos de gastrite ou até irritação gástrica por conta dele, entre outras coisas. Lembre-se, não é porque é natural que não faz mal, beleza? Gente, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, questionem. Vamos fazer esse vídeo bombar. Mande para quem precisa, porque é aquilo. Volto a falar, medicina é muito mais do que você tratar a doença, você tem que tratar de paciente. E o caminho certo sempre é o caminho de uma boa alimentação, beleza? Valeu, gente, aquele abraço.